noite, que a paz, a graça, o amor do Senhor, a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Como que você está? Como que vocês estão passando o final de ano, as férias? Que vocês possam estar buscando ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Que nós possamos aprender a buscar o Senhor de madrugada, buscar em primeiro lugar, colocá-lo como o mais importante, da nossa vida. Continuando aqui o nosso estudo sobre o Espírito Santo, hoje eu fiquei maravilhada, com esse capítulo, o Espírito Santo e você. É uma aula assim maravilhosa. Ainda há muitas coisas que precisamos aprender sobre esse assunto, sobre o Espírito Santo. E uma delas é que o Espírito Santo faz e fará ainda em nossa vida. São tantas as suas ações e que é até difícil descrever todas. Mas dessas obras irão nos mostrar ainda mais profundamente que estamos lidando com uma pessoa. Quanto mais nós conhecemos o Espírito Santo, mais nós entendemos que ele é uma pessoa divina. Seu papel em nossa vida é muito importante. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de ouvir Jesus pessoalmente e de ter contato com ele. Felizmente, nós temos hoje a possibilidade de ouvir o Espírito Santo, de senti-lo e de ter contato com ele no nosso dia a dia. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Podemos olhar para a Bíblia assim. Olha, eu achei essa explicação aqui maravilhosa. No Antigo Testamento, quem agia era o Pai. Quando começa o Novo Testamento, nós vemos a ação do Filho, Jesus Cristo, agindo, curando pessoas, perdoando os pecados, expulsando os demônios, pregando o reino de Deus. Então Jesus morre. Aí ele ressuscita, sobe aos céus e cumpre a promessa. E ele envia o Espírito Santo, o Conselheiro. Agora, nos nossos dias, é o Espírito Santo que está agindo. O Pai está nos céus e Jesus ao seu lado, intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo está agindo aqui na terra. Claro que eles estão unidos, da mesma forma que como os três sempre fizeram tudo junto. Todavia, a palavra de Deus vai mostrando principalmente agora as ações do Espírito Santo. Vamos lá então ver as ações? O Espírito Santo de Deus e suas primeiras ações na nossa vida. O texto está lá em João 16, versículos 7 a 9. Ele começa a agir mesmo antes de você conhecer a Deus. Se hoje você conhece, se hoje você ama Jesus, é porque o Espírito Santo fez algo no seu coração. Ele fez com que você reconhecesse que você é um pecador, que você precisava de salvação. Ele te convenceu, de que você precisava de uma transformação na sua vida. E o texto diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus dizendo que ele vai para o céu. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Jesus Cristo falando que ele ia para o céu, mas ele ia enviar o Espírito Santo. E que o Espírito Santo, que viria, ele iria nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, que nós precisamos dele. O maior pecado que o homem comete não é não acreditar nas coisas que Jesus disse. Porque quando alguém acredita de verdade em Jesus, então ele alcança perdão de Deus e se afasta das coisas erradas que faz. Por isso, o primeiro trabalho do Espírito Santo na sua vida é te convencer de que você é uma pessoa que é pecadora. Quando alguém fala de Jesus para nós, o Espírito de Deus também fala ao nosso coração. Olha que coisa linda!
E quando somos convencidos por Ele, nós nos arrependemos das coisas erradas que fazemos e buscamos confiar em Jesus para nossa salvação. Temos de ouvir a voz do Espírito Santo, senão a palavra dele, de Deus, não será ouvida no nosso coração. Nós temos aqui uma palavra de Estevão, que ele disse para os homens do seu tempo, que pode ser aplicada para você e para mim hoje. Diz assim, Atos 7:51, povo rebelde, teimoso de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistiram ao Espírito Santo. Somente quando aceitamos essa ação do Espírito Santo e não endurecemos o nosso coração, o trabalho de Deus começa em nossa vida e continua. Podemos dizer que é um trabalho de limpeza, um trabalho de purificação dos nossos pecados. Essa é uma das obras que o Espírito Santo faz e que foi prometida no Antigo Testamento. Ezequiel 36, 25-27 diz: Espergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Que texto maravilhoso! Esse trabalho do Espírito Santo se chama regeneração. Por que regeneração? Porque regenerar é nascer de novo, é ser gerado outra vez. E quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus, então Ele faz com que nós nos tornemos novas pessoas, com maneira de pensar diferente, modo de agir diferente, modo de falar diferente. O nosso coração é mudado e passamos a amar a Deus e a entender as coisas relacionadas com o reino. Somente se o Espírito nos faz nascer outra vez, é que vemos, é que entramos no reino dos céus. Foi isso que Jesus disse para o homem chamado Nicodemos. Nicodemos, você conhece a história? Ele perguntou a Jesus, né? Jesus declarou a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, se não for tocado pelo Espírito Santo, se não se arrepender dos pecados. É isso que ele está dizendo. O que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito. Quando isso acontece conosco, comigo e com você, nós passamos a amar as coisas de Deus. Então gostamos de orar, de ler a Bíblia, de ir aos cultos, aos ministérios, de cantar a Deus. Queremos estar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós e não gostamos de estar com pessoas que fazem coisas erradas. Deus não faz isso porque somos bons, mas porque Ele é bom. Tem um outro texto que está em Tito 3:5, diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus. Nós fomos salvos através do Espírito Santo que tocou em nós e através do poder do Senhor Jesus. O Espírito Santo agora está em nossa vida
E quando Deus olha para nós, Ele vê que somos morada do Espírito Santo. Somos a casa onde o Espírito Santo habita. E apesar de sermos ainda pecadores, somos vistos como justos por Deus. Essa justificação também é um trabalho do Espírito Santo. Tem um texto que eu quero terminar lendo para vocês, 1 Coríntios 6, 9 a 11, diz: vocês não sabem que os perversos... Quem são os perversos? Aquele que tem má índole, aquele que prejudica o outro, aquele marido que prejudica a esposa, aquela esposa que prejudica o marido, aquela irmã que prejudica a irmã, aquele irmão que prejudica o outro irmão. Perverso também é aquela pessoa que demonstra ruindade, maldade. O texto está dizendo que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo do nosso Deus. Que texto maravilhoso! Convencer, regenerar, santificar, justificar, são todos esses trabalhos, né? São ações do Espírito Santo na nossa vida. A partir disso, já seremos capazes de vê-lo fazendo mais coisas, operando mais mudanças na nossa vida. Quanto mais tivermos comunhão com o Espírito Santo, mais ele poderá nos modificar e fazer conosco aquilo que ele quer. Amém? Senhor Deus, te agradecemos imensamente por podermos ter um conhecimento profundo sobre o Deus Espírito Santo, sobre o poder que ele tem, sobre a mudança que ele pode fazer nas nossas vidas, nos levar a reconhecer quem somos, que somos pecadores, que somos mesquinhos, que somos perversos, mas que precisamos nascer do Espírito. Pai, que todos que estão ouvindo essa mensagem possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Essa é a minha oração. Oro assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e até amanhã, nesse mesmo horário.